Olá, graça e paz esteja com todos vós, amém? Vamos à nossa meditação deste dia, nossa reflexão aqui no Salmo 37, livros de Salmo 37, onde o salmista Davi aqui orienta-nos com a experiência que ele teve. Ele está falando da verdadeira felicidade daqueles que confiam no Senhor, que aqueles que confiam têm a verdadeira direção. Ele diz para não se indignar. A palavra do Senhor diz, com aqueles que praticam a injustiça, com aqueles que ilicitamente eles enriquecem, sem pensar no próximo, independente de que ele tenha que fazer, ele quer prosperar. Então ele está falando para nós não se indignarmos com os malfeitores, nem ter inveja da obra que eles praticam, da iniquidade, da prosperidade que eles têm através da iniquidade, através de não agradar ao Senhor. Desta forma, então aqui no começo ele nos dá uma orientação e ele diz assim, porque cedo essas pessoas serão ceifadas como a erva e murcharão como a verdura. Então ele está falando que não vale a pena nós confiarmos nesse tipo de prosperidade, não vale a pena nós confiarmos na injustiça, praticar a injustiça de qualquer maneira, chegarmos a algum lugar através de praticar a injustiça, porque com certeza essas pessoas, a Bíblia diz, se fizermos isso nós vamos ser ceifados como a erva e vamos murchar como a verdura. Então, ele nos dá um conselho aqui, nos fala sobre esta palavra, e no 3 ele já nos adverte dizendo, então como nós devemos fazer? Então como que eu devo agir se ele está falando que eu não devo confiar nessa independência dos pecadores, nessa independência de quem pratica o mal, porque Deus não está no mal. A Bíblia diz que Deus é bom, Deus é justo, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é amor. Então tudo que é o contrário, isso que Deus pensa, do que Deus é, não vai estar agradando a ele. Então ele nos aconselha pela experiência que Davi teve, e ele fala no 3, confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente você será alimentado. Então aí ele dá o segredo para aquele que verdadeiramente resolve confiar no Senhor, que não vai para o lado do mal, como diz o Salmo 1. O Salmo 1 ele diz o que para nós? Vamos ler aqui rapidamente. Ele diz que, olha aqui, vamos ler Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele diz que antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Olha o que diz também o salmista ali. Ele está falando que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando ele diz varão, está dizendo todos nós, homem, mulher, jovens, que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, como nós lemos lá no Salmo 37, ele não tem inveja daquele que pratica o mal, de ver essas pessoas prosperarem, nós ficarmos admirados, né? Como diz aqui, olha, não fique com inveja, não fique indignado, porque muitas vezes as pessoas, nós servimos a Deus e muitas vezes a gente leva uma vida difícil, uma vida que para você chegar lá tem que ser, você quer praticar a justiça, você quer ser honesto, às vezes você demora a chegar, a alcançar a riqueza, porque você está fazendo dentro do padrão de Deus, você está ali fazendo as coisas honestamente, não está pisando no teu irmão, não está pisando no próximo. Então muitas vezes demora um pouco mais, né? E quando nós vemos que muitas pessoas aí prosperam, como o nosso país tem vivido uma situação aí terrível, a gente fica indignado, né? Fica com muita raiva porque aquela pessoa está prosperando e sem você saber, muitas vezes até julgamos, achamos aquela pessoa, nossa, que maravilha a prosperidade dele, e não sabe como ela chegou lá, de que maneira ela chegou lá, de que forma ela alcançou aquela riqueza. É isso que o salmista aqui está falando conosco neste dia, através deste salmo, de nós não nos indignarmos, mas nós não devemos também, no Salmo 1 dizendo, seguir o caminho dessas pessoas e nem se deter no caminho deles, nem se assentar na roda deles. Antes, o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor.
Senhor e meditar nela de dia e de noite, porque é a palavra de Deus que nos vai fortalecer, é a palavra de Deus quem vai nos direcionar, é a palavra de Deus que nos vai fazer-nos permanecer firmes na tua presença, crendo na palavra dele, não sentindo, tendo esse sentimento que o salmista Davi está falando aqui, porque muitas vezes nós passamos por esse sentimento, todos nós, mas ele está nos aconselhando a não fazer isso. E o que ele nos aconselha no verso 3? É confiar em quem? Confiar em Deus. E se você falar, eu acredito em Deus, eu sirvo a Ele, eu confio na sua palavra, então ele vai falar aqui, olha, então ele dá um conselho depois que ele orienta aqui o que não devemos fazer, então aí no verso 3 ele começa a dizer o que devemos fazer. Ele fala, confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então ele está dando aqui, falando o segredo para nós, que é confiar, confia no Senhor e faz o bem. Nossa, é tão simples assim? Sim. E ele diz o que acontecerá, né, conosco. Ele diz, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então isso significa que nada vai nos faltar. Significa que Deus cuidará de nós, conforme diz a palavra lá em Hebreus, que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele diz que não devemos andar ansiosos, devemos lançar em oração as nossas ansiedades sobre Ele, aos pés dele, Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Então, se Deus tem cuidado de nós, então devemos confiar nele. Ele diz, e verdadeiramente você será alimentado. Não está falando verdadeiramente, quer dizer, uma coisa que é verdade. Essa palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. Você será alimentado, tanto espiritualmente, não faltará para você a palavra. Deus estará sempre falando com você, estará sempre te orientando, estará sempre dando um caminho correto para você seguir, orientando a sua vida, como ele orientou a José, como ele orientou Neemias. Então ele está dizendo, verdadeiramente você será alimentado. E materialmente, o que eu acabei de dizer, ele não vai deixar faltar. Nós somos testemunha disso, Deus proverá sempre o alimento para você. Porque ele é o Deus provedor, ele é o que cuida de nós. Então, ele diz assim no 4, deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Deleitar-se no Senhor muitas vezes não é fácil, quando estamos enfrentando a batalha, o problema, descansar nele não é fácil. Às vezes a nossa alma fica triste, abatida, e a gente não consegue descansar e deleitar-se nele. Mas ele diz que quando nós conseguimos deleitar no Senhor, diz que ele vai conceder o que deseja o teu coração, o que você quer. Que você tem buscado de Deus para a tua vida espiritual, até para a tua vida material. Talvez você queira um crescimento, estudar, fazer faculdade, ou de repente montar o seu próprio negócio. Então a Bíblia diz que se você descansar no Senhor, se eu descansar, confiar na palavra dele, naquilo que ele tem falado para nós, ele vai fazer, conceder o que deseja o teu coração, o meu coração. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse entrega muitas vezes também é difícil, nós entregamos sempre pela metade muitas vezes, né? Às vezes queremos servir a Deus e servir ao mundo, entregamos o coração, mas não entregamos a vida, não queremos mudança verdadeiramente, porque se entregar ao Senhor é um estilo de vida, é mudar a sua vida. A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, tudo que era do passado ficou para trás. Essa entrega ela tem que ser verdadeira, como ele diz que aquele que quiser ser discípulo dele tem que negar-se a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e seguir a ele. O passado já não importa mais, as coisas deste mundo já não podem estar mais dentro do coração desta pessoa, da pessoa que recebe a Jesus. Então ele diz, entrega o teu caminho. Se o nosso caminho está na mão dele, então ele está direcionando, ele está dirigindo. O que ele falar conosco, nós devemos aceitar, se nós acreditamos que ele está dirigindo os nossos caminhos. Porque o caminho de Deus é perfeito. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor é perfeito. Então, se estamos deixando ele dirigir os nossos caminhos e estamos buscando orientação dele, seguindo a orientação, não tem como dar errado. Aí você fala, mas já deu muitas vezes errado na minha vida, tem coisas que dá certo e tem coisas que não dá. Ainda quando dá errado, Deus ele está com você. Se você confia que ele está dirigindo os teus caminhos, se eu confio que ele está dirigindo os meus caminhos, né? Então, ele conhece todas as coisas, ele conhece o futuro, o que vai vir. Então, muitas vezes, quando dá errado, nós aí culpamos, Deus não está comigo. Ele está conosco.
Ele está conosco, Ele está dirigindo os nossos passos. Ou aquilo que não deu certo pode ser aquilo que Deus está falando, olha, não é por aí que eu quero que você vá. Não é por aí, Deus está tentando orientar e muitas vezes a gente não ouve a voz do Senhor. Realmente a gente não confia no Senhor, porque quando confiamos, quando dá certo ou não dá, nós cremos que Deus está na direção, Ele está dirigindo os nossos passos e Ele sempre fará o melhor para nós. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus para conosco são pensamentos de paz e não de guerra. Então isso significa que Ele sabe o que está fazendo e a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é verdadeira, ela é fiel, então nós devemos entregar com confiança, só entregamos a nossa vida na mão de quem a gente acredita na pessoa, de quem você tem como seu amigo. Você sabe que aquela pessoa vai estar ao seu lado no bem, na hora da parte ruim, quando você está bem, quando você está mal, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, essa pessoa vai estar do seu lado. E essa pessoa que eu estou te apresentando é Jesus, ele vai estar com você a todos os momentos, independente da situação que você viver. Então vale a pena entregar o nosso caminho para Ele, confiar nele. E a Bíblia diz que tudo Ele fará por nós. Este tudo, essa resposta de Deus pode ser sim ou pode ser não, mas Ele vai estar conosco sempre, como diz a palavra do Senhor. E Ele diz assim, olha, descansa no Senhor no 7, espera nele. A parte A do versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Em quem você tem esperado, em quem você tem confiado, você tem conseguido descansar no Senhor? Eu tenho conseguido descansar, nós temos conseguido descansar e esperar nele, porque às vezes o problema é esperar. Nós buscamos, mas não esperamos. Nós clamamos, mas não esperamos ele responder. Não esperamos ele dar direção. Não esperamos, não ouvimos a voz do Espírito de Deus, a voz de Deus falando conosco e muitas vezes atropelamos, então depois culpamos a Deus dizendo, mas Deus não fez, eu clamei, Ele não fez, Ele fez, só nós que não demos ouvido àquilo que Ele estava falando para nós. No Salmo 42 também diz o seguinte, olha só, vamos ler aqui, 42 no seu verso 5, aonde o salmista Davi estava aqui falando que a alma dele estava abatida pela situação que ele estava passando, a alma dele estava aflita, ele estava chorando, ele disse que como a corça necessitava das águas, assim ele estava precisando, a alma dele tinha sede do Deus vivo, e com lágrimas ele estava falando com Deus, e ele dizia que as lágrimas serviam como alimento para ele dia e noite, porque as pessoas diziam todos os dias, aonde está o teu Deus? Cadê o seu Deus para te livrar? Cadê o seu Deus para tirar você dessa situação? Então o Davi aqui, lá no verso 5, ele reconhece que a solução vem do Senhor, ele cai em si, ele diz assim, por que está abatido a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua justiça. Então ele cai em si e ele fala, peraí, eu vou dar um comando para a minha alma, eu vou dizer para ela quem é o Deus que eu sirvo. Então ele fala, por que você está abatido, a minha alma? Ele está dizendo, por que você está perturbada dentro de mim? Ele mesmo diz para a alma dele, espera em Deus, porque eu ainda louvarei na salvação, eu ainda o louvarei na salvação da tua presença. Quer dizer, eu ainda vou louvar porque o Senhor vai me dar a resposta, vai me dar a salvação, o Senhor vai me tirar dessa situação, o Senhor vai dar a resposta. O Senhor está na direção da minha vida. Era tudo isso que o salmista Davi estava falando para a sua alma. Peraí, eu vou adorar o Senhor nessa situação, ainda vou te louvar porque o Senhor é o Deus da minha salvação. E se Ele é o Deus da tua salvação, por que você está falando que você não quer mais viver, que você quer tirar a sua vida, que você não tem mais esperança? Então, Ele está respondendo para você. Ele é a salvação da tua vida. Ele é a sua esperança, Ele é a minha esperança. Diga para Ele, Senhor, eu ainda o louvarei na salvação da tua presença. Você tem que ficar na presença dEle, para que esse louvor venha na sua boca, para que a salvação do Senhor se manifeste na tua vida. Não faça isso que você está pensando em fazer. Acredite na palavra de Deus, fale com Ele, Ele vai te responder. Depois você comenta aí no vídeo, o Senhor me respondeu, o Senhor falou comigo, Ele me livrou, Ele me deu a salvação, eu tive resposta, porque Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus poderoso. E não é a solução, tirar a vida não é a solução.
não é a solução. Jesus é a solução. Ele é a salvação para a tua alma. Ele vai te dar direção para este problema ser resolvido e você novamente voltará a louvar Ele na salvação da presença dEle na tua vida. Deus te abençoe e te guarde. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida e sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.